Olha, decisão do Campeonato Piauiense de Futebol. O Altos vai enfrentar o Fluminense em Piripiri. Você vai acompanhar a partida ao vivo a partir das 3h30 da tarde, aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. E o jogo acontece depois de uma partida emocionante no primeiro jogo, em que o time do Altos, mesmo jogando aqui em Teresina, conseguiu vencer o time do Fluminense pelo placar de 2-1. Esse resultado, essa vitória do Altos por 2-1, impõe ao Fluminense uma obrigação, o de fazer mais de 2 gols se quiser ser campeão direto. Se a vitória do Fluminense for por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. E qualquer empate dá o título ao time de Altos. Então o Altos saiu na frente, está com a vantagem do empate para o jogo de amanhã, que você vai acompanhar ao vivo pela TV Cidade Verde, aqui pela boa imagem do Piauí, a partir das 3h30 da tarde, direto do estádio Itacoatiara, lá em Piripiri, norte do Piauí. E aqui estão Dídimo de Castro e Pamela Maranhão, para trazer para nós as informações desta grande decisão. Saudando os dois, desejando boa tarde. Dídimo de Castro, boa tarde para você. Dídimo, é um jogo que reúne aí os dois times que mereceram, se credenciaram para essa decisão. E o primeiro jogo prova isso, né, Dídimo? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, Pâmela, torcida piauiense. Alguns aspectos da campanha das duas equipes. No confronto direto, a vantagem é claríssima do time de Altos. 3 jogos, 3 vitórias. No primeiro turno, 2-0, e os gols não foram nem de Manuel, nem de Betinho, foram dos Santos, o médio volante, e do lateral esquerdo, Thiaguinho. No jogo lá em Altos, novamente 2-0. Aí os gols foram do Clêncio e do Betinho. E nesse jogo aqui em Teresina, que foi abrindo a decisão, 2-1. Os goleadores Manuel e Betinho. Então, Altos ganhou os 3 confrontos, marcou 6 gols contra apenas 1 do time do Fluminense. No mais, temos um equilíbrio. Na fase de classificação, 14 rodadas, 7 vitórias para Altos e 7 vitórias para o time do Fluminense. Nos gols, computando também esse agora da final, nós temos 26 gols para o time de Altos e 24 gols para o time do Fluminense. Então há uma proximidade entre as duas equipes, 25-23 em gols. Em pontuação, também a diferença é pequena. Na fase de classificação, apenas 2 pontos. Isso é um detalhe importante. Como é que vai ser esse jogo? Eu estou curioso. Como é que os dois técnicos planejaram os seus times para o confronto decisivo de amanhã em Piripiri? Altos pode empatar. E aí? Jean, um lateral, sabe atacar, faz gols. O Thiaguinho ataca também pelo outro lado. Eles vão atacar ou vão ficar só na marcação? Como é que vai ser isso? Qual vai ser o posicionamento do Clêncio? Jogador muito bom de meio campo, que também é goleador. Ele vai ficar no meio campo, vai atacar? Como é que vai ser isso? E aí, do outro lado, o Wallace Lemos precisa tirar a diferença para, no mínimo, levar a decisão para os pênaltis. O técnico do Tricolor tem usado 2 alterações importantes no seu time. 2 jogadores ficam no banco, entre outros, e quando eles entram, eles melhoram o rendimento do time. Entram descansados e jogam muita bola com velocidade, toque de bola, que são o Juninho e o Batista. Então eu estou muito curioso para ver qual vai ser o posicionamento, o sistema tático do Fluminense e do Altos nessa jornada que vem aí, decidindo o Campeonato Piauiense, Joelson. Tá certo, muitas especulações, inclusive. Pamela Maranhão, durante toda a semana, o Altos fez uma série de mistérios, né, durante toda a semana, aliás, os dias que antecederam a final, o primeiro jogo, e agora também. E o Fluminense já partiu para Piripiri, já fez treino no Itacoatiara, os dois times mostrando diferenças nessas abordagens que antecedem a partida, né, Pamela? Boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Na verdade, esse voto de silêncio do Altos, ele é muito tradicional quando a equipe acaba chegando aí nas finais do Campeonato Piauiense, que vale a gente lembrar que em 6 anos são 5 vezes, a equipe só ficou de fora no ano passado. Então,
é um estilo da diretoria de tentar preservar, resguardar os atletas, concentrar o máximo possível. Dessa vez liberaram somente o técnico Marcelo Vilar para dar algumas entrevistas, mas realmente o objetivo e o principal foco foi deixar os atletas bem resguardados, né? Como o Dídimo já frisou, a equipe tem aí jogadores de frente, né? Aquele trio de ataque extremamente badalado dentro do Campeonato Piauí. Isso, na verdade, para quem conhece e acompanha o Altos, sabe que Clenisson, Manuel e Betinho realmente estão dispensando apresentações desde o ano passado, quando começaram a jogar juntos, já que o Betinho ele é o mais recente aí dentro desse trio. O Manuel é o artilheiro do Campeonato Piauiense, 11 gols, volta a fazer essa marca pessoal. A gente lembra que só em 2011, quando ele foi artilheiro, inclusive, também da competição, ele conseguiu essa marca. Esse ano já tem 13 gols marcados. Está muito próximo de conseguir repetir a marca que ele fez em 2016, que foi quando ele chegou no Altos e se apresentou para o futebol do Piauí. Naquele tempo foram 16 gols, 6 no Piauiense, 10 na Série D. Esse ano, como a equipe do Altos tem um calendário mais robusto, podemos dizer assim, porque tem, além do Piauiense da Copa do Nordeste, né, e agora o Piauiense que está se encerrando, tem ainda a Série C, mas dentro desse ano ele já tem 13 gols, 11 dentro do Campeonato Piauiense. O Betinho, que foi um nome que desfalcou o time por quase um mês por conta de uma lesão na panturrilha, mas voltou muito bem, todos os jogos marcando. Antes da lesão, o Betinho tinha 2 gols, agora já está com 6 gols e ele está sendo um cara que está chamando responsabilidade. Ele não marca o segundo, o terceiro ou o quarto gol, ele marca o gol do empate, ele marca o primeiro gol de uma vitória, como aconteceu no primeiro jogo, dentro desses 90 minutos dessa decisão. Então, tem um trio de ataque com muita qualidade de um lado, mas do outro lado também tem gente de muita qualidade, que é o atacante Eduardo, que é outro nome que a gente conhece demais. É um cara que faz diferença porque é um cara líder dentro de campo, além de ser um cara que sabe se posicionar, que tem oportunidade, com certeza vai deixar o seu gol. Então esse jogo tem tudo para ser um jogo muito interessante e o Altos deu um passinho a mais, tá? Um pezinho, podemos dizer, mais à frente do que o Fluminense aí. E na busca desse tricampeonato, mas com certeza a equipe do Fluminense vai fazer um grande jogo e lá o cenário é diferente. A gente tem a Arena Itacoatiara, que é um campo menor, um campo um pouco mais pesado, então provavelmente o jogo vai ser um pouco mais dinâmico por conta do tamanho do campo em si, lá dentro da cidade de Piripiri, na Arena Itacoatiara, e um campo neutro, porque as duas equipes já jogaram lá, mas não estão tão acostumadas, né? Não conhecem tanto assim esse caminho, então com certeza vai ter esse pequeno estranhamento. A equipe do Fluminense já fez 2 treinos lá, né? A gente lembra que eles foram ontem, treinaram na parte da tarde, fizeram um treino hoje pela manhã. A equipe do Altos não, está indo, pegando estrada agora depois do almoço, vai chegar e só vai descansar. Então, tem esse lado aí também de que o cenário é bem diferente em relação ao Estádio Albertão, que foi o palco aí da primeira partida em que o Altos saiu na frente e conseguiu essa vitória por 2-1. Pois é, um jogo que promete muito aí, como disse também a Pamela Maranhão. Agora, Dídimo de Castro, eu estava falando hoje com o Enivaldo Barbosa e o Pablo Cavalcante e a Glenda Ochoa lá no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde, e o assunto foi a decisão. O Altos jogou contra o Fluminense, Dídimo, 3 vezes esse ano. Ganhou as 3. Mas aí o Pablo lembrou, mas o que vale é o jogo do título. Se o Fluminense ganhar amanhã, perde 3 jogos, vence só 1 diante do Altos, mas fica com o título do estadual, né, Dídimo? As estatísticas são sempre importantes no futebol para avaliação, mas a decisão mesmo é no campo de jogo, é na partida que vai ser disputada amanhã. Por isso eu tenho toda essa curiosidade sobre o desempenho das equipes. E não entendi por que Altos, no segundo tempo do jogo em Teresina, jogou muito pouco. Altos foi dominado durante todo o segundo tempo pelo time do Fluminense, que esteve próximo do empate. O próprio técnico Totônio, que estava na beirada do campo, reconheceu na entrevista concedida para a Pâmela e para o Everton Henrique que Altos parou de jogar no segundo tempo. Por quê? O que foi que aconteceu? E outro aspecto é que o Fluminense tem um jogador chamado Gleicinho, que é aquele ponteiro baixinho, rápido, bom no confronto direto para driblar, para ir para a linha de fundo. E ele começou o jogo passado criando situações perigosas em 3 oportunidades, então, para o time do Fluminense, porque o Thiaguinho subia e deixava o espaço lá e ele entrava na diagonal e quase que o Fluminense marcava antes de 5 minutos de jogo. Será que agora o Thiaguinho vai ficar preso na marcação do Gleicinho, ou o Gleicinho vai fugir da direita, vai jogar em outra posição do gramado? São coisas bem interessantes, né? Que despertam as atenções
de todos nós que analisamos o futebol. Eu estou certo de uma coisa, que vai ser um jogo sensacional amanhã em Piripiri.